Capítulo 1. A unção e a unidade. Tu unges minha cabeça com óleo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Salmos 23, 5. O que o inimigo usa mais do que qualquer outra coisa para destruir a unção dos cristãos em geral e os servos do Senhor é a falta de unidade. Mais do que o próprio pecado, mais do que ataques demoníacos, mais do que qualquer outra coisa, é a falta de unidade que impede o fluir da unção em nosso viver individual e na Igreja de Cristo. Essa falta nos impede de alcançar pessoalmente e como um corpo a plenitude de Deus para esta hora. Existe esperança em cada grande mover do Espírito de Deus, enquanto sua unção fica mais forte no meio do povo. Sempre há um derreter de corações de uns para com os outros, para o fluir lado a lado dos diferentes membros do corpo de Cristo, irmãos que não podiam se olhar nos olhos, irmãos que não eram capazes de concordar doutrinariamente, mas sentiam ressentimentos e amargura uns dos outros. Aqueles que permitiram que os conflitos humanos os separassem do melhor que Deus tinha para suas vidas, agora, num momento histórico, em tempos de avivamento, aproximam-se por causa do desejo pela unção e pela glória de Deus. É muito interessante. A unção traz unidade e a unidade traz a unção. É como a velha pergunta sobre quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Alguns insistem que foi a galinha. Afinal, como podemos ter um ovo sem uma galinha? Outros, entretanto, estão certos de que o ovo veio primeiro. Galinhas nascem do ovo. É uma discussão infindável. E aqueles que já pensaram bastante sobre o assunto concluíram que, não importa o ponto do qual se olha, um produz o outro. Então, qual vem primeiro, a glória ou a unidade? Funciona nos dois sentidos. Ao nos aprofundarmos no avivamento, veremos uma maior ênfase nas coisas que trazem unidade. Não podemos, no entanto, sentar e descansar esperando que a mudança chegue. Se quisermos uma unção mais rica em nossas vidas, Deus pede que nós ouçamos seu coração nesse assunto. Frase-chave: Ele está nos chamando para sermos aqueles que dão importância para a unidade em sua família, aqueles que lutam para que ela seja uma realidade. É hora de pararmos de enfatizar as diferenças entre nós e começarmos a ressaltar as coisas em que nós concordamos. Nós, os filhos de Deus, devemos começar a amar uns aos outros se quisermos ter tudo o que o nosso Pai destinou para ser nosso nesta hora importante. Quanto mais glória experimentarmos nos dias à frente, mais unidade será manifesta entre os irmãos. E quanto mais unidade experimentarmos, mais glória de Deus derramará sobre nós. É isto que ganhará o mundo nestes últimos dias. Por que Davi rejubilou-se por sua cabeça ter sido ungida com óleo? Eu acho que sei bem o que ele estava sentindo. Eu mesmo me sinto um pouco antiquada nesta área. Se alguém que foi ungido por Deus vai impor as mãos sobre mim e orar por mim, eu gosto que coloquem a mão na minha cabeça. Tecnicamente, eu entendo que podemos colocar nossas mãos em outras partes do corpo para orar, e Deus responderá.
Mas existe alguma coisa a mais quando a mão é colocada na cabeça. Por alguma razão, é diferente do que colocar a mão sobre outra mão ou sobre um ombro, nas costas ou outra parte do corpo. Creio também que precisamos ser cuidadosos sobre quem deixaremos impor as mãos sobre nossas cabeças. Frase-chave: o lugar de oposição ao inimigo é a mente do homem, e quando o óleo da unção começa a correr, tocando nossas mentes, ocorre uma vitória que nos envolve do topo da cabeça até a sola dos pés. Nós precisamos de tal unção, pois muito do nosso desgosto pelas pessoas que são diferentes de nós começa em nossa mente, em nosso pensamento, na maneira como fomos ensinados em nossa infância, em nosso crescimento e com as coisas que ouvimos de outras pessoas. Precisamos que Deus mude o nosso pensamento e mude a maneira como vemos as outras pessoas. Se o diabo pode encher a nossa mente com todo tipo de pensamento pelas outras pessoas, Deus pode nos libertar desses pensamentos com a sua unção. E essa libertação colocará nossas mentes no caminho certo. Às vezes temos coisas em nossos corações e mentes que até mesmo não percebemos que nos afetam. Como o rei Salomão, precisamos que as sombras vão embora. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beter. Cântico dos Cânticos 2,17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Cântico dos Cânticos 4:6. Uma nuvem escura passa e nós não percebemos que ela coloca a sua sombra sobre nós. Nós adotamos, sem saber, inconscientemente, as atitudes e preconceitos de pessoas ao nosso redor. Mesmo que nós não tenhamos, talvez, permanecido naquele terreno por muito tempo, suas sombras escureceram parte da nossa alma. E Deus quer nos libertar disto. Quando a glória de Deus nos envolve, todas as sombras, de repente, fogem. A unção de Deus tem um jeito de nos deixar humildes. Quando ouvimos o que Ele quer fazer em nossas vidas, nós dizemos: Senhor, como pude deixar que a sombra de algum pensamento escuro entrasse no meu caminho? Como pude deixar que esta nuvem de divisão diminuísse meu horizonte? Como isso aconteceu? Mas não há necessidade de uma resposta, pois naquele momento de glória, seu relacionamento com o seu irmão foi completamente restaurado. A unção e a unidade andam juntas. Homens que foram usados por Deus com unções especiais foram aqueles que sabiam deixar de lado as diferenças e chegavam-se ao pé da cruz. É esta disposição de perdoar como Cristo perdoa e de esquecer como Deus esquece que trouxe grande unção sobre suas vidas. Deus quer nos ungir como a eles, e não existe falta de unções em Deus. Ele está nas regiões celestiais agora mesmo e tem em suas mãos o chifre eterno, cheio de óleo, pronto para ungir cada um de nós para ministérios, posições, cargos e governos que nunca soubemos. Ele está, entretanto, examinando nossos corações para ver onde nos encontramos no assunto do bem cuidar de sua família e como nos sentimos uns com os outros. Ele tem ordenado unidade para nós. Se nós a desejarmos, Ele derramará sobre nós uma unção especial para a unidade. Só Deus tem o direito de decidir quem vai receber sua unção.
Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, ele ficou impressionado com a aparência exterior dos filhos mais velhos, apesar do fato dele ser um profeta do Senhor. Quando o filho mais velho apareceu, alto e de boa aparência, Samuel disse: certamente este é aquele que Deus ungiria para ser o capitão sobre seu povo. O Senhor disse: este não. O próximo apareceu e ele também parecia qualificado. Na verdade, todos os filhos de Jessé que foram apresentados pareciam ter todas as qualificações necessárias. Quando eles haviam passado um a um, nenhum deles havia sido ungido, e o profeta precisou perguntar: existe algum outro? Ah, sim, o pai respondeu. Tem um menino que é pastor. Tudo que ele faz é cuidar das ovelhas e cantar doces salmos para Deus. Porém, quando Davi foi trazido, o Senhor disse a Samuel: é este. E o profeta encheu seu chifre com óleo e Davi foi ungido rei de Israel. O que fez Davi maior do que os outros? Porque ele agradou mais a Deus do que seus irmãos? Era o toque do amor de Deus sobre sua vida. Ele não estava no campo matutando como poderia pegar seus irmãos. Ele estava plenamente concentrado em Deus. Davi não podia se orgulhar de aceitação popular. Ele não teria ganho uma eleição democrática, mas Deus conhecia o seu coração. Ele não teria de subir ao trono para depois ter de passar por um período de preparação, mas no momento em que Samuel derramou óleo sobre sua cabeça, ele foi ungido para ser rei de Israel. Quem somos nós sem a unção? Que ministério podemos ter sem o toque de Deus sobre nossas vidas? É hora de nos movermos para unções maiores. Sejamos ungidos para permanecer na presença de Deus, ungidos para louvar e adorar, ungidos para trazer libertação às multidões famintas e ungidos para nos unirmos àqueles que Deus colocar ao nosso lado. Existe uma unção especial para trazer unidade entre os irmãos. Aqueles que se dispõem podem receber um toque especial do céu e ser usados para juntar pessoas de passados e experiências diversas. Este é um ministério digno, um dos mais importantes destes últimos tempos. Deus chamou cada um de nós para viver na unção e para levar unções especiais para as pessoas ao redor do mundo. Nós nunca poderemos fazer isto se não tivermos o amor de Deus operando em nossos corações. Frase-chave: você nunca poderá levar alguma unção de Deus aos outros, a menos que esteja vivendo na plenitude dessa unção. Isto significa viver em unidade e harmonia com seus companheiros cristãos, receber a unção especial da unidade e deixar que Deus o use para espalhar paz e harmonia para todo o corpo de Cristo. Eu tive o privilégio de ver alguns dos maiores avivamentos que o mundo conheceu e posso dizer que, apesar de todos os milagres e maravilhas que os acompanhavam, o maior marco foi o fluir da unção da unidade. Ela vem através da sujeição da personalidade e dos desejos pessoais ao desejo maior da vontade de Deus. Esse ato traz uma unção visível sobre a cabeça e traz uma bênção garantida sobre a alma. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.